Olá, combatentes do Norte da Guerra. A frase ao lado, para onde se inclinar o Brasil, se inclinará o resto da América Latina, é do ex-presidente Richard Nixon, um dos políticos mais experientes da história moderna dos Estados Unidos. Ele foi vice-presidente do Eisenhower e foi o homem também que fez que acabou com a guerra do Vietnã, né? E que trouxe a China de volta ao cenário internacional. É um homem de uma capacidade, né, de líder com as relações internacionais simplesmente admirável. E ele disse isso: para onde se inclinar o Brasil, se inclinará o resto da América Latina. Mas o que acontece? Não parece ser assim que pensa o atual presidente Donald Trump, né? Quando ele coloca aí que não há, que os Estados Unidos não precisam do Brasil, não precisam da América Latina. Isso é bravata e é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, nós temos que ver a importância, em primeiro lugar, a influência do Brasil na América Latina. Embora o Brasil não se esforce para isso, não tenha um plano para isso, não gaste muitas energias para isso, ele é um líder natural da América Latina, porque é o país mais populoso, é o maior país, a economia mais forte, tem bom relacionamento com todos os demais países, né? Então, ele, como Nixon disse, para onde o Brasil for, vai o resto da América Latina. E nós precisamos lembrar também que o Brasil teve um papel fundamental nas duas guerras mundiais, né? Principalmente na Segunda Guerra, como base no Atlântico Sul, base tanto para a caça de submarinos nazistas que operavam no Atlântico, como um trampolim, né, de bases aéreas em direção à África, Oriente Médio e Índia. Então, não dá para desprezar um país do tamanho do Brasil. Se não fosse assim, e se na verdade o Brasil não fosse importante, os Estados Unidos não teriam intervido tantas vezes aqui. Vamos lembrar que eles interviram em 1964. Houve uma pressão enorme do governo americano, né, para que houvesse um golpe militar aqui. Recentemente, no caso da Lava Jato e da deposição da presidente Dilma, a gente também viu, né, pressões do governo americano. E uma coisa que se pode dizer a favor dos Estados Unidos: eles impediram um golpe militar na história recente do Brasil. Quer dizer, para o bem ou para o mal, os Estados Unidos sempre interferem nos rumos da política brasileira, né? Ou seja, o Brasil importa para os Estados Unidos. Agora, nós temos que analisar a persona de Donald Trump. O Trump é uma pessoa, eu sempre falo isso, se você quer entender o Trump, você tem que entender o empresário da área de imóveis ali da costa leste americana. Então, ele sempre que ele fala e deprecia alguma coisa, é porque ele está pensando em tirar uma vantagem em cima disso. Eu lembro do caso da Coreia do Norte, onde ele ameaçou, acabou fazendo um acordo com os norte-coreanos e a vida seguiu. Então, esse é o jogo do Trump. Agora ele está fazendo isso com a Rússia também, dizendo que a Rússia está perdendo a guerra, está perdendo milhares de soldados, essa coisa toda, mas está negociando aí, né, nos bastidores. Então, esse é o Donald Trump. Eu acredito que ele vai ter ingerências no sentido de aproximar mais o Brasil da esfera americana para o bem ou para o mal. Isso a gente acredita que vai acontecer. Só que a gente tem que olhar uma outra coisa do Trump também. Ele é uma pessoa de muito difícil relacionamento. A gente vê que ele já casou várias vezes aí, né? Ele brigou com praticamente todo o secretariado dele no último governo. A gente já começa a ver rusgas surgirem no governo atual, de maneira que é de se esperar que a relação do Brasil com os Estados Unidos sob Donald Trump não vá ser assim das mais tranquilas possíveis. Mas, no contraponto, a gente tem que lembrar que o Brasil é governado hoje por uma liderança, que é o presidente Lula, que ele tem uma boa habilidade, uma excelente inteligência emocional. Não é difícil o Lula conseguir aí alguma convivência razoável com os Estados Unidos. Não se espera uma ótima convivência, mas pode-se ter uma convivência razoável. O relacionamento do Lula com George W. Bush era muito bom, se deram muito bem. Essa é que é a verdade. Então, isso pode acontecer no governo Trump também. Nós não podemos, quando você analisa a política internacional, você não pode cravar nada, né? Porque muitas vezes as coisas não são exatamente como parecem. O Trump ele vai enfrentar uma pleiade de problemas muito grande. Ele tem problemas para resolver no Oriente Médio, Israel, Síria, Irã. Tem problemas para resolver, o problema russo-ucraniano, que é um problema enorme. Não vai ser fácil fazer a paz ali. Tem o problema chinês, que aquilo não é nenhum problema, né? Aquilo já é uma totalidade. E o Trump vai precisar lidar com isso. Então, quanto menos rusgas ele arrumar
mundo afora, menos intranquila será a sua administração. No caso latino-americano, né, há uma questão aí que é bem complicada para ambos os países, que é a Venezuela. Os Estados Unidos querem uma situação de regime change na Venezuela. O governo brasileiro tem feito algumas declarações, a meu ver, infelizes com relação ao governo venezuelano. Então, essa situação aí, ela não ficou clara ainda. Essas bobagens que o pessoal fala aí, que a Venezuela invadiu o Brasil, isso é coisa de gente que quer caçar likes, essa é a verdade. Eu penso que a Polícia Federal deveria investigar esse tipo de boatos aí. São coisas como essa que reforçam aí depois a posição de alguns parlamentares no sentido de instituir leis contra fake news. Essa é uma mentira deslavada. A Venezuela nunca invadiu o Brasil. A Venezuela não tem interesse geopolítico no Brasil. O foco da Venezuela é outro, é se proteger principalmente contra os Estados Unidos. Essa é a verdade dele. As Forças Armadas venezuelanas, elas são desenhadas para conter uma ameaça americana. Essa é a verdade. Não estão preocupados com o Brasil, não. O Brasil, para eles, não existe. Essas tentativas que existem no Brasil de criar um fantasma militar venezuelano são, assim, é coisa de gente sem caráter. Essa é a verdade. São o pior tipo de produtor de conteúdo possível, né? São as pessoas que ficam atiçando essas histórias, essas fake news aí. Mas, enfim, segue o jogo. Nós não sabemos como é que o Trump vai lidar com a Venezuela, né? Eu acredito que com o Brasil vai haver algum tipo, ou será um relacionamento bastante frieza, mas sem problemas, ou algum tipo de contemporização, se não pelo Trump, por algum dos seus secretariados, as pessoas com uma visão um pouco mais pragmáticas, né, das grandes questões internacionais, de maneira que o Brasil eu acredito que ele pega o rumo dele. Por que eu digo tudo isso? Porque nós temos que lembrar que o mundo de hoje não é aquele que o Donald Trump deixou em 2021, 2020, 2021. É um mundo mais complexo. A China hoje tem um protagonismo muito maior. Os BRICS estão aí. Há um sul global emergente, né? A guerra na Ucrânia mostrou muitas fragilidades dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Então já não dá mais para bater na mesa como era antigamente. Eu acredito que o Trump vai perceber isso. O que, assim, a tendência dele é tentar algum tipo de negociação onde ele aparente levar vantagem, mas que acabe acomodando aí, né, toda a situação. Vamos aguardar. É muito cedo para dizer alguma coisa. Não tem nenhuma semana esse governo. A gente precisa ver as coisas se acalmarem. Parece que o mercado, o dólar já deu uma baixada, né? Então aquela expectativa negativa ela está se dissipando aí. E nós teremos, então, que aguardar o dia nascer, para ver como é que o tempo vai ficar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que assistiu, comente, compartilhe, dê o seu like, se inscreva na escola de curso do canal, quem puder, compre livros aqui no site da Amazon para nos ajudar, tá? E quem quiser contribuir por fora do YouTube, eu digo que ajuda bastante, tem o Pix aqui do canal Arte da Guerra. E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.